nós temos hoje o privilégio de ouvir o nosso missionário batista, pastor Jefferson, é casado com a irmã Cristiane Gomes. Fique de pé, por favor, irmã, para que a igreja lhe conheça. Irmã Cristiane Gomes, casal, muito obrigado, irmã. O casal tem 2 filhos, o Mateus e a Ana Ri. O pastor Jefferson adquiriu sua formação pastoral pelo Instituto Bíblico Cobapa e também está concluindo uma licenciatura em música. E o pastor Jefferson é o nosso missionário em Primavera, fica a 37 quilômetros de Capanema, e hoje nós vamos ter o privilégio de ouvir aquilo que Deus tem feito por meio da vida do seu servo, através da vida do seu servo lá em Primavera. Pastor, Deus lhe abençoe, permita-me orar pela sua vida. Pai, usa teu servo nessa manhã para falar aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Graças e paz a todos. Antes de mais nada, quero dizer que é um grande prazer estar aqui com os amados. Trago saudações primaverenses para os irmãos e um abraço da PIB de Capanema também, a igreja da qual nós fazemos parte. Foi a igreja que plantou a PIB em Primavera, a igreja de Primavera, isso no ano de 1972. Nós chegamos agora esse ano para a revitalização e também para reabrir o trabalho que ficou fechado por um longo tempo. É um trabalho da Cobapa, em parceria com a PIB de Capanema, mas já existe desde 1972, exatamente no dia 26 de fevereiro de 72, inaugurou o templo, que fora construído por intermédio da doutora Florinda Heiker, que era juíza da comarca na época, a mãe do pastor Heiker, e também juíza em Capanema, no mesmo período. Então, essa congregação tem uma boa história, seria uma igreja de 50 anos no ano que vem, se o trabalho não tivesse sido interrompido. Queridos, antes de entrar naquilo que Deus trouxe ao meu coração, para que eu pudesse compartilhar com os irmãos, eu gostaria de apresentar um pouquinho do nosso trabalho que nós temos feito na Igreja Batista em Primavera. O trabalho de Primavera é um trabalho da Cobapa, então você vê que tem ali todo o formato de execução administrativa, começando pelo presidente da Cobapa, pastor Anselmo, diretor executivo, pastor Rui, o missionário em campo e também o pastor Dilton Flecha, que é o presidente da igreja mãe, a igreja PIB de Capanema. Família pastoral fica Jefferson Gomes, o pastor, Olímpia Cristiane, que já foi apresentada, minha esposa, e nós temos 2 filhos. A Cristiane, ela fez capacitação em ministério infantil pela FATEB e está fazendo educação religiosa pelo Instituto Bíblico Cobapa. Lembrando que é provável que nesses próximos 9 anos, estamos trabalhando para implantar o Seminário Batista Cobapa, para servir a instituição e a formação de novos líderes, isso pela Cobapa de forma mais direta e mais acessível. E a Igreja Batista em Primavera, ela inaugurou em 1972, como eu já havia falado antes, o Templo da Congregação Batista, que fica localizado lá em Primavera, na rua César Pinheiro, número 90. Esta congregação ela passou por várias dificuldades, chegando a ficar fechada por um longo período, isso entre aberturas e reaberturas. Devido a muitos escândalos e coisas, o pastor que quis vender o terreno da igreja, entre outras coisas. No ano de 2016, foi feita uma reabertura por intermédio do pastor Lauro, em parceria com a Convenção Batista do Pará, a Cobapa. No ano seguinte, 2017, fechou-se novamente.
O missionário que foi para lá, ele era muito inexperiente e teve que trocar, mas também não deu certo. Tem uma parte que eu não coloquei aqui no slide, mas antes do fechamento, foi um outro missionário para lá, que foi remanejado para uma outra congregação também nossa. E isso forçou a o fechamento do trabalho novamente. Sendo nesse período em que ficou fechado por mais de 7 anos, isso contando com a reabertura, o templo foi alugado para outras denominações que também mancharam um pouco o nome da igreja. Eram portas pequenas, tipo alguém que brigou com a igreja dele, aí decidiu montar uma igreja, alugou o templo, e você sabe que isso sempre causa repercussões ruins, principalmente quando tem um nome, mantinha-se ali o nome, Igreja Batista, todo mundo sabe que ali era um templo de uma congregação batista. No passado foi feito muitos trabalhos bons com crianças, doutora Florinda, que ajudou muito a cidade. Até hoje, se a gente conversa com pessoas mais antigas da cidade, eles lembram do trabalho de relevância que foi feito pela mesma, não só no ambiente religioso, como também no ambiente social, ajudando a educação do município e tudo. E também foi alugada para uma metalúrgica, que funcionou lá por um bom tempo. A casa pastoral foi usada para vários fins não muito bons, o terreno era invadido constantemente e usado por populares que queriam fazer festas ao ar livre, debaixo de umas árvores bonitas lá, colocavam um carro-som debaixo da mangueira, abriu o isopor de cerveja e, enfim, estava sendo um ambiente não muito agradável e o fim pelo qual ele veio existir já não existia mais. Atualmente a congregação está sob a direção minha, o pastor Jefferson e a minha família, e nós chegamos lá em Primavera no dia 8 de agosto de 2020, estamos já há 9 meses naquele lugar. E a primeira ação idealizada foi conhecer a comunidade. Então, para isso, nós idealizamos algumas visitas com alguns missionários que estavam na localidade, que foram de grande ajuda nesse começo, eram seminaristas da PIB de Salinas, outra igreja que entrou também na parceria e ajudou muito na revitalização. Teve uma grande participação e muito significativa, pois o pastor Leandro foi quem encabeçou a reabertura. Depois o pastor Leandro saiu e ficou apenas com a PIB de Capanema e a Cobapa. Nós fizemos também reuniões nos lares. Essas reuniões foram muito importantes para que novas pessoas viessem a conhecer o trabalho da igreja, pessoas que já haviam sido alcançadas pelo relacionamento dos irmãos que estavam lá, os irmãos missionários, e outras que a gente foi conhecendo no decurso da caminhada. Além das reuniões nos lares, as caminhadas de oração evangelizadoras para um trabalho como esse, de cidade pequena e que está iniciando, essa é uma metodologia muito importante, não só para você conhecer a comunidade, como também para ter oportunidade de orar por pessoas e tomar conhecimento de algumas dificuldades que os mesmos possam ter, gerando assim relacionamento discipuladores, gerando oportunidades de entrar em casas de pessoas que talvez nem viessem a aceitar o convite de vir ao templo. Além das orações, das caminhadas de oração evangelizadora, criamos também aulas de música. Eu sou professor de música e essa habilidade veio muito a calhar na plantação do trabalho em Primavera e em outros lugares que nós passamos. Inclusive, agora nós estamos com um curso de violão, que vai terminar no final do ano, e logo iremos iniciar o curso de bateria e de contrabaixo também, para que a princípio é para capacitar os novos convertidos e membros para servirem no Ministério de Música da igreja. E já existe um projeto que eu idealizei, o projeto educacional e cultural da igreja, que irá promover aulas de música, acompanhamento pedagógico
e outras atividades com esporte para a comunidade, para que a igreja venha de fato servir aos propósitos pela qual ela existe, ser relevante na comunidade, servir a comunidade como instituição religiosa e social. Temos um ministério infantil da igreja, que é minha esposa que é responsável. Recentemente tínhamos um trabalho que foi interrompido por conta dos decretos municipais e estaduais, mas que pretendemos retornar logo. Temos que reformular a logística e outras questões necessárias, que é um trabalho numa comunidade bem pobre e afastada. Você vê na foto, tem bastante crianças envolvidas. No Natal que a gente fez no final do ano, foi muito bom ter muita criança, distribuímos presentes, e a participação das crianças da comunidade tem sido muito importante para esse trabalho. Batismo, nós realizamos já 2 batismos nos primeiros 3 meses de instalação da congregação. Isso em comemoração ao Dia da Bíblia, no dia 13 de dezembro de 2020, podemos realizar os primeiros batismos e temos assim os 2 primeiros membros locais da Igreja Batista em Primavera, a Congregação Batista em Primavera. Além do mais, temos também, mais 3 pessoas a serem batizadas, agora dia 14 de junho, será em conjunto com o batismo que terá também na PIB de Capanema, pastor Dilton Flecha, e já temos mais 2 novos convertidos que estão sendo discipulados, provavelmente no final do ano ou no ano seguinte serão também batizados. Fizemos o Kid Games com o intuito de implantarmos de forma permanente na igreja, para trabalhar com crianças. No entanto, nos deparamos com a dificuldade da pandemia. Novamente, os decretos prevê limitação para reunião e crianças. O público que nós pretendemos atingir é grupo de risco. Então, ficou ainda em aberto para que, provavelmente, após a vacinação total, nós iremos, de fato, implantar o Kid Games para atender as crianças com atividades recreativas e também evangelismo dos mesmos. Como eu falei, nós temos pessoas novas convertidas, então nós temos 5 novos convertidos desse ano. Eu gostaria de falar para você como é que acontece o processo de multiplicação da Igreja Batista em Primavera. Como eu falei, multiplicação, você já conseguiu direcionar-se para um outro projeto existente há algum tempo e que geralmente necessita-se muito de articulação e adaptação local, que é o de Igreja Multiplicadora, um programa que eu me identifico bastante. E a Igreja Batista em Primavera começa da seguinte forma: 2 pessoas se convertem, sendo que uma delas é meu irmão, e uma dessas pessoas é local. Irmã Ruth se converte e traz as 2 filhas. Então, logo em seguida, ela sente a necessidade de evangelizar as pessoas que estão mais próximas dela. Traz as filhas para o convívio da igreja e também para as reuniões nos lares que existiam no começo. Além de integrar essas meninas em algumas atividades criadas pela igreja, tipo atividades com música, atividades esportivas, passeios, entre outras coisas. Essas 2 crianças, essas 2 adolescentes se convertem, mas essas crianças, essas adolescentes são de um grupo que eu costumo chamar de tribos urbanas, e essa tribo urbana são os esquetistas. Os esquetistas é um grupo bem interessante que tem lá na igreja, lá em Primavera. Um rapaz de Belém foi para a Primavera, ele andava de skate e criou um projeto, e desse projeto saiu muitos skatistas, mas sabemos que alguns deles acabam tendendo para um lado meio ruim, que é o que gera um certo estigma em relação a esse esporte. Esses adolescentes trouxeram mais outros, que também são do skate, que trouxeram mais outros. Sendo que a parte mais interessante é que um após o outro foram se convertendo. E agora estamos trabalhando
em comum acordo para trazer outras pessoas do mesmo convívio. Surge aí uma outra necessidade, a necessidade de criar um projeto que atenda esse público. Eu tinha anteriormente um projeto idealizado para a congregação com fins esportivos, educacionais e também trazendo atividades artísticas. Eu já tinha pensado em uma atividade que existe lá, que é o carimbó, né? É uma manifestação artística muito relevante também no município. E a música, que é uma parte que eu já atuo. Porém, ao me deparar com esse novo grupo, eu senti necessidade de reformular o projeto e agora nós já temos idealizados, inclusive temos o projeto em mãos já para a construção de uma pequena área para o skate. O terreno da igreja, anteriormente ele media 50 por 40. Foi vendido uma parte na época de um outro pastor que teve em Capanema, que cogitou vender toda a área da igreja, até loteou tudo, mas felizmente, graças a Deus, ele não conseguiu. Mas vendeu um dos terrenos de 40 de fundos por 10 de frente, limitando-se assim o terreno da igreja a apenas 40 por 40 atualmente. Mas é uma boa área. Então nós idealizamos a construção de um mini circuito para a prática do skate. Alguns dos garotos que praticam são muito bons e essa atividade também pode ser levada à comunidade para trazer outras crianças, jovens e adolescentes e também os skatistas que já existem na cidade. Então, a igreja ela tem se multiplicado de forma saudável. Uma das coisas que eu gosto de frisar é que nós não trouxemos nenhuma pessoa de outra denominação, fazendo assim proselitismo, ou fomos atrás de pessoas para nos ajudar das igrejas locais. Nós temos trabalhado com pessoas que são recém-convertidas, pessoas que conheceram o Evangelho agora, para serem discipuladas, em seguida batizadas. E uma das coisas que eu acredito muito, principalmente em cidades pequenas, é que você precisa capacitar lideranças locais. E já estamos trabalhando para que isso aconteça. Para que posteriormente, eu me identifico muito com a plantação de igrejas. Eu não sei qual será o futuro do meu ministério, do ministério que Deus colocou em meu coração em relação à Primavera, ou até mesmo em relação a Pará, mas terminado o período de 2, pode se estender até 5 anos, que é o nosso contrato missionário com a Cobapa e a Igreja Batista de Capanema, terminado esse tempo, eu gostaria de ter já capacitado uma liderança forte, local, para que possa dar continuidade ao trabalho, para que não aconteça novamente aquilo que aconteceu no passado, de que ao sair o obreiro, as pessoas se dispersam e a igreja, a congregação simplesmente fecha e se acaba. A minha visão de ministério é essa. Como pedido de oração, eu gostaria de conclamar aos irmãos que estejam colocando nas suas orações diárias, oração em grupo, nas suas orações pessoais, o trabalho de primavera. Nós temos alguns motivos específicos. Peço oração para que Deus nos ajude a vencer todos os obstáculos existentes e o que ainda irão surgir no futuro. Para que Deus não nos permita perder a nossa identidade cristã, aquilo que nós recebemos desde o começo. Eu tenho, posso dizer, orgulho de dizer aos irmãos que toda a minha carga doutrinária ela vem da Igreja Batista. Eu me converti no dia 23 de fevereiro de 2004, por volta de 7h30 da noite, em frente à Igreja Assembleia de Deus Caná da Galileia, lá em Coraci. No entanto, eu só permaneci por lá durante 3 meses. Fui para Capanema, meu pai já havia se convertido na PIB de Capanema, cujo pastor era o pastor Zaqueu, que ali está presente. E eu passei a frequentar todas as ações da igreja. Fui discipulado pela Igreja Batista, batizei-me no final do ano, dia 29 de dezembro daquele mesmo ano, e estou como crente batista desde então. A minha oração é para que Deus não me permita ser influenciado por coisas que virão. Nós vemos muitos pastores, obreiros e crentes comuns mesmo sendo influenciados por doutrinas
que nós vamos tratar daqui a pouco na mensagem. Também peço oração pelo projeto social educativo a ser implantado na congregação. Esse irá trabalhar principalmente na área educacional de crianças de séries inferiores e também na educação musical e esportiva. E estamos orando para que Deus nos dê forças, nos envie pessoas a nos ajudar, nos coloque em nosso caminho pessoas que se disponham, principalmente em orar. Ofertar é uma questão de coração, Deus é que nos motiva a ajudar ou não financeiramente. Eu acredito que o que move mesmo a obra de Deus é a oração, pessoas orando. E a Igreja Batista em Primavera tem sido uma igreja dedicada à oração. Nós temos lá o MIT, o Minuto que Impacta e Transforma, todos os dias, 6 horas da tarde, quando o alarme soa no relógio, no celular de todo mundo, todos os membros e congregados, todo mundo para tudo o que está fazendo e dedica pelo menos 1 minuto para orar pela igreja e pela comunidade de Primavera. Oramos para que Deus nos coloque em nosso caminho pessoas que venham culminar em relacionamentos discipuladores. Coloque isso também no seu coração. Ore não só pelo trabalho de Primavera, mas vamos orar pelo nosso estado para que, juntamente com a nossa convenção, com a Junta Missionária do Estado do Pará, nós venhamos promover mais de Cristo em todo o estado do Pará. Existe um textozinho que vai ser colocado aí na tela, que é o texto do rodapé das atividades da Cobapa. É um texto idealizado pelo pastor Rui. E nós sabemos que durante muito tempo a Convenção Batista, ou melhor, algumas convenções trabalham de forma individualizada, a igreja desenvolve o seu próprio trabalho de forma individualizada. Agora tem membros que querem desenvolver trabalho também individuais, até mesmo sem a participação ou interparticipação da igreja, e isso não é bom. Por isso a Cobapa está vivendo um novo tempo, prepara-se para comemorar o seu primeiro centenário em 2029, com o apoio da Assembleia da CBB, novamente em nosso estado. A Cobapa não trabalha mais com um só líder, tentando fazer tudo em todo o estado, mas está em ação onde todos os líderes convencionais de todas as organizações, coordenadores, cada um realizando o que for necessário para cumprimento da visão Mais de Cristo no Pará. Essa é a nova visão da Cobapa. E eu estou aqui hoje também para falar para os irmãos que a Cobapa, ela sustenta o trabalho de Primavera de forma integral. A Igreja Batista de Capanema também ajuda, tanto no financeiro quanto na execução dos trabalhos. É uma igreja que está presente. Entretanto, quando foi levada a Cobapa a proposta para o convênio, a Cobapa decidiu contemplar o valor total do convênio. A proposta que me foi feita, não apenas em 50%, mas em 100% sustentado pela Cobapa. E não só eu, como também o missionário Josiel em Garrafão do Norte, que é um processo ainda em andamento, será da mesma forma, e também a Igreja Batista de São João de Pirabas, com o pastor Magno, que está sendo sustentado da mesma forma também. Queridos, eu gostaria de convidar os irmãos, depois eu quero trazer algumas necessidades, mas eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 2 João, capítulo único, verso do 1 ao 6. São apenas 6 versículozinhos que compõem 2 períodos, mas de grandes ensinamentos. Leiamos. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, o Filho do Pai,
serão conosco em verdade e amor. Fiquei sabendo, alegre, em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Santo Deus, eterno Pai, eu te agradeço por essa leitura, ó Pai Santo. Peço ao Senhor que fale aos nossos corações aquilo que o Senhor tem preparado para os teus servos, ó Pai Santo. Quanto a mim, ó Deus amado, peço apenas que o Senhor me permita ser usado por Ti, e não permita-me, ó Deus amado, envaidecer-me a ponto de usar coisas do meu próprio entendimento. É assim que eu te oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido, essa carta de João, a carta destinada à igreja, a fim de exortar a igreja a respeito de algumas práticas. Essa de João, a segunda epístola de João em particular, ela destina-se à senhora eleita. Essa senhora eleita, ela pode ser vista tanto como uma idosa, alguns teóricos utilizam esse termo, que é uma idosa, uma senhora já de idade, que congrega seus filhos e segue nos caminhos do Senhor. E João, o presbítero ou o ancião, estaria escrevendo a ela. E o outro ponto de vista, inclusive o pastor Shed comunga com esse mesmo pensamento, é o que eu mais firmo, de que seria uma igreja local e que os filhos a quem João se refere seriam os membros dessa igreja local. Poderia estar instaurada na casa de uma pessoa também, ou não. E a verdade que João tanto enfatiza nesse texto não é uma verdade nova. A verdade que João traz é simplesmente a verdade de permanecer na graça. Permanecer na verdade é permanecer na graça da salvação trazida por meio de Jesus Cristo. Manter-se fiel aos ensinamentos trazidos por Cristo, não sendo influenciado por coisas, por doutrinas vãs. E sabemos que hoje a mídia que tanto nos ajuda, você pode transmitir o culto daqui do templo lá pro térreo, lá para baixo, lá para outra área. Você pode transmitir o culto para todo o estado, para a cidade, para o estado, para todo o país, até para fora do país. Você pode assistir quantos cultos você quiser e fica guardado, você assiste até depois. Porém, essa mídia que tanto nos ajuda também nos atrapalha. Qualquer pastor vai concordar que nós não pastoreamos nossas ovelhas sozinhos. Nós temos a internet, nós temos o Facebook, nós temos grupos do WhatsApp, nós temos o YouTube, nós temos pastores que nem ministério não têm, simplesmente se auto-intitulam pastores e dedicam a vida em fazer vídeo, postar na internet e tentar difundir suas próprias ideias. E entre esses tem também os difusores da igreja sem templo, que são os desigrejados. A igreja brasileira, principalmente, tem sofrido muito com isso, pois essa ideia afeta principalmente aquelas pessoas que vão de encontro ou que não concordam com certas práticas da igreja, tipo dízimo, casamento, congregar, sair cedo para ir para a escola bíblica dominical, entre outras coisas. E isso tem afetado muito o desenvolvimento do ministério em qualquer lugar. E essas pessoas trilham esse caminho justamente por não permanecer na verdade, não permanecer em Cristo, não permanecer na salvação. Aquilo que eu recebi na primeira igreja batista, lá no ano de 2004, deve permanecer no meu coração. Gostaria de contar uma pequena experiência que tive quando mudei para Belém, em 2006.
e fui para Icoraci, e lá tem uma igreja que saiu da convenção e foi para o G12, na época era G12 ainda. Fiz amizade com algumas pessoas de lá, pastor Enoque disse, não vai para esse negócio aí que não é bom. Comecei a ajudar os meninos lá com a música, acabei depois assumindo a parte da música da igreja, mas havia lá alguns rituais que eu não concordava e que realmente ia de encontro com aquilo que eu recebi de doutrina. Eu comecei a discordar e eu quase apanhei do pastor da época lá. Isso foi muito constrangedor. Mas uma coisa que me veio no coração foi um pequeno ensinamento que eu tive na classe de discipulado para o batismo. Na época, quem me discipulou foi a irmã ministra de música Esther Chabregas, anteriormente Gaia, e ela trouxe um pouquinho de estudo sobre seitas e heresias, e ela fez questão de enfatizar sobre a ascensão do G12 nas igrejas batistas, a influência desse grupo e como eles trabalham. E o pastor Enoque disse, tu foi sabendo exatamente onde estava se metendo. E eu não fui influenciado na totalidade, justamente pelo fato de ter sido doutrinado, de ter recebido da igreja uma carga de doutrina significativa. Porém, muita gente, até mesmo sendo bem doutrinado, sendo bem discipulado, acabam enveredando por algumas ideias externas à Bíblia. E sendo Jesus Cristo o caminho e a verdade, assim como ele afirma em João capítulo 14, verso 6, precisamos ter na consciência e na mente, volto a repetir novamente, que permanecer na verdade é permanecer em Cristo. Cristo é a verdade que liberta, é a verdade que transforma, é a verdade que pode mudar todo mundo. Meu filho me perguntou outra vez, quando ele era bebezinho ainda, ia levando ele para a escola, ele disse, papai, eu quero ser um super-herói porque eu quero transformar o mundo. Imediatamente veio no meu coração o texto de Paulo, lá a carta de Paulo, deixa eu constar aqui que rapidamente fugiu, já eu te digo, Paulo aos Romanos, capítulo 12, quando ele diz que nós não devemos nos conformar com este século, mas transformar o mundo por meio da transformação também do nosso coração. E eu dizendo a ele, filho, nós podemos transformar o mundo, mas não como um super-herói. Ele disse que ele queria transformar o mundo, que ele queria ser um super-herói. Até hoje ele é muito voltado a essas brincadeiras. E eu disse, Mateus, nós podemos transformar o mundo, porém a nossa maneira de transformar o mundo, ela não requer superpoderes, ela não requer capa, ela não requer tecnologia especial, como utiliza assim o Batman, mas ela precisa ser feita à luz do Evangelho. Precisamos levar a palavra de Deus para as pessoas, precisamos cumprir o nosso ID missionário, e assim nós estaremos contribuindo para a transformação do mundo. Você já imaginou uma cidade inteira com pelo menos 80% dos seus moradores sendo esses crentes? Como não seria a política dessa cidade? Como não seria a vivência dessas pessoas? Seria diferenciada. Claro, sabemos que isso não é muito comum, não é impossível, mas não é muito comum. Apenas uma possibilidade que eu estou trazendo de como seria se nós conseguíssemos não só pregar o Evangelho para todas as pessoas, mas também conquistar o máximo de pessoas existentes no nosso país, na nossa cidade, no mundo possíveis. Os que andam, na verdade, de acordo com o mandamento que receberam da parte do Pai. E essa verdade, ela nos leva à misericórdia. Eu diria que muitas pessoas empenham-se muito em ter misericórdia, em ter compaixão, em ajudar pessoas, mas muitas dessas é justamente por essa questão midiática, para parecer bem. Muitas vezes o coração não está focado para isso. E quando se trata do Evangelho, nós sim somos induzidos por conta do Evangelho, do amor de Deus que nos constrangeu. E se, por outro lado, fazíamos anteriormente boas ações, exercíamos a misericórdia para tentarmos sermos socialmente legais, bacanas, hoje nós fazemos isso porque somos influenciados pelo amor que um dia nos alcançou, pelo Evangelho da graça. E eu quero dizer para você que
A parte mais significativa da misericórdia, mais importante da misericórdia, não é dar uma cesta básica. Isso aqui é um meio que pode nos ajudar a chegar a pessoas. Não é ajudar as senhoras a atravessar a rua. Não é dar esmolas, não é fazer nada disso. Não é ser bondoso, não é devolver o troco que recebeu a mais, não é ser correto nos negócios. Quando se trata da misericórdia, a parte mais impactante da misericórdia é compadecer-se da situação do próximo. E eu estou falando da situação de pecador. A fome nós podemos saciar com recursos. A necessidade do próximo, nós podemos resolver ajudando com financeiro, com apoio, dependendo da necessidade que essa pessoa esteja passando. Mas quando se trata da necessidade da alma, quando você olha para alguém e sabe que se aquela pessoa não mudar de vida, ela vai direto para o inferno. Isso lhe leva a uma instância de misericórdia totalmente diferenciada. Leva-nos a perceber que ter misericórdia das pessoas é levá-la ao conhecimento do Evangelho da graça. Esse Evangelho que um dia me alcançou, esse Evangelho que um dia me tirou das drogas, esse Evangelho que mudou totalmente de rumo, totalmente de direção a minha vida, a minha existência, de alguém que há 17 anos não tinha expectativa de vida, para alguém que hoje dedica-se a mudar a situação de outros, como assim a minha foi mudada. Isso foi porque alguém teve misericórdia. Eu lembro-me muito do Sargento Lameira, o pastor conhece, uma figura lá de Capanema, crente em Jesus Cristo, que era policial na época, e ele me abordou e viu a situação que eu estava passando, a situação que eu me encontrava como jovem, tinha acabado de fazer 18 anos, muito problemático, muito desobediente, e ele chegou comigo e disse que queria fazer algo diferente por mim. Então ele me levou para a casa dele, para almoçar com ele, me apresentou a família dele, e convidou-me a ir a um culto na Igreja Batista Príncipe da Paz, na época ainda era Batista convencional. Convidou-me a ir a um culto, naquela mesma semana, eu não fui. A consequência não foi muito boa. Em seguida, ele convidou novamente, eu não fui. E essa pessoa, ela fez ali um demonstrativo de misericórdia que para mim foi sem precedentes. Como é que alguém que está ali representando a lei e tem ferramentas para te punir com os rigores da lei devido a uma determinada situação, pode fazer isso se quiser, tem todo o respaldo legal para fazer isso, mas ele decide te levar para a casa dele para almoçar, depois te leva para a tua casa com apenas um pressuposto: você precisa ir na igreja no domingo. E eu não fui. Passado anos após isso, eu fui para Coraci, morei em Coraci durante um bom tempo. Lá minha situação se complicou um pouco mais, mas Deus colocou no meu caminho uma senhora que, essa senhora, eu tenho ela como uma mãe, e ela é minha mãe da fé. A dona Lena, crente da Assembleia de Deus, e era esposa do seu Abraão, o senhor que eu trabalhava com ele, e ficava lá no balcão da loja que eu trabalhava, a loja de peças de bicicleta. Pregava o evangelho para mim todos os dias, incansavelmente. Em seguida, juntou mais os filhos que se reconciliaram e ficavam na mesma missão. Incansavelmente, mesmo sabendo que durante mais de 3 anos eu não queria nada. Todos os dias ela estava lá dizendo: tem jeito para você. Jesus Cristo é a solução. Jefferson, você não precisa viver assim. Isso porque ela decidiu compartilhar comigo a misericórdia que um dia a alcançou. Nada mais justo do que compartilhar com outras pessoas aquilo que recebestes, aquilo que ouviste da boca de muitos, transmite também a outros, para que venham também transmitir a outros e assim o evangelho venha se multiplicar. Isso é compartilhar a graça e a misericórdia vinda da parte de Deus Pai.
E essa misericórdia, ela é fundada em um mandamento muito expressado por João. Inclusive João, ele refere-se como nada novo. Não quero trazer nada novo para vocês. Eu quero apenas compartilhar com vocês aquilo que nós recebemos desde o princípio. Não como se escrevesse um mandamento novo, mas algo que vocês já conhecem e que foi nos transmitido desde o começo, desde o início, para que a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que amemos-nos uns aos outros. Isso em 1 João capítulo 3, verso 11. E João está lembrando aquilo que eles ouviram durante 3 anos por Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele fala em Mateus capítulo 22, verso 39, dizendo que e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento que João está querendo compartilhar com aquele grupo naquele momento. Lembrando que a igreja estava passando por um momento tenebroso, um momento em que o gnosticismo estava entrando em ascensão ali no meio do povo de Deus, em que cada um estava querendo interpretar o evangelho de Cristo ao seu bel prazer, à sua maneira. Uns dizendo que Cristo não era de fato homem, humano, mas que havia simplesmente, era uma espécie de holograma ali sobre. Outros diziam que Jesus Cristo perdeu a sua essência quando foi para a cruz, a sua essência divina, sendo apenas o Cristo homem. Por isso gritou, bradou fortemente, dizendo: Pai, por que me desamparastes? Todas essas heresias sendo implantadas na igreja, e João vem com a missão de convidar aqueles que permaneceram na fé a compartilharem esse amor com os outros, a manterem-se firmes. Igreja precisa manter-se fiel aos propósitos. Esta igreja é fruto de uma obra única. Alguém que saiu de seu lugar, alguém que pega um único dinheiro para comprar simplesmente uma capa e decide comprar uma passagem, tão somente de ida, dizendo: lá para onde eu vou é quente, eu não preciso de capa. E começa a difundir o trabalho, enfrentando malária, febre amarela, entre outras coisas, sem recursos e sem apoio nem de igreja, nem de junta missionária. Essa igreja deve continuar fazendo essa obra. Agora em uma outra instância, sendo discípulos multiplicadores. Estivemos recentemente lá na PIB de Castanhal, outra igreja plantada pelo próprio Wilco Nelson. Uma igreja que também precisa dar continuidade a essa obra, que iniciou-se há pouco mais de 100 anos, lá tem 112 anos, deve continuar. Jesus Cristo, em vários momentos, ele vem enfatizando essa questão do compartilhar o amor com o próximo. Então, quando ele fala que daria um novo mandamento, em João capítulo 13, verso 34, ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ele vai enfatizar em outros pontos, que vos ameis uns aos outros, assim como eu amei. Paulo, ele, quando fala do amor, ele diz: amem-vos uns aos outros, assim como Cristo amou a igreja. Maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. E Jesus Cristo não amou a igreja simplesmente de querer estar perto, mas amou a igreja a ponto de dar a sua própria vida por amor à mesma. Amados, as heresias do primeiro século tinham como proposta afastar os crentes da verdade que é Cristo, dos ensinamentos recebidos e passados por meio dos apóstolos, das necessidades do cuidado mútuo, aquilo que nós vemos em Atos capítulo 2. As heresias contemporâneas têm empenhado-se não apenas em desconstruir os efeitos da graça, têm empenhado-se e muito em criar uma falsa misericórdia, onde a alma dos indivíduos não são a prioridade, mas os próprios indivíduos e as coisas. Que a igreja venha promover graça, misericórdia, paz e multiplicação de discípulos para Cristo, não apenas no Pará, mas onde for necessário e aonde formos enviados.
Amém e amém. Eu sei que, eu acredito que eu possa ter extrapolado um pouquinho o tempo. Eu não estou vendo mais ali a contagem. Mas eu gostaria apenas de falar aos irmãos que o trabalho que vocês viram exposto aqui, da Igreja Batista em Primavera, claro, tem muitos méritos, como eu falei anteriormente, a doutora Florinda que comprou o terreno, construiu o templo, inaugurou, tem os missionários que passaram por lá, a PIB de Capanema que plantou o trabalho. Além de tudo isso, tem agora o processo da convenção está investindo não só nesse, mas em muitos outros. Nós temos trabalhos sendo apoiados pela Cobapa, investimentos diretos também no Marajó. Acredito que aqui nas metropolitanas também tem alguns, eu vi alguma coisa sobre isso. Temos igrejas a serem plantadas, projeto de plantação de igrejas. Eu estive observando uma proposta que seria para Santarém Novo, mas os irmãos já têm um projeto de plantação de igreja em Santarém Novo. E temos também projeto para futuramente plantarmos no Bonito. É um local que não tem igreja batista e é um município crescente, porém não tem igreja batista. Teve um trabalho lá, mas esse trabalho mudou de rumo, mudou de direção. Não tem igreja batista da Convenção Batista Brasileira. São lugares que há proposta de plantação de igrejas, há projeto de plantarmos as nossas igrejas. Entretanto, nós sabemos que o trabalho de plantação de igreja hoje requer recursos. Nós precisamos de pelo menos 2 salários mínimos de sustento para o obreiro estar presente numa localidade como essa. Aluguel do ponto, ou pelo menos de uma casa, para que esse venha começar a relacionar-se com a comunidade e assim começar a desenvolver o trabalho. Como é que funciona esse trabalho? Você pode ofertar com o programa de adoção missionária, que é o PAN. Você pode contribuir diretamente para os projetos, ou você pode entrar em contato com alguns dos projetos de igrejas locais. Como, por exemplo, nós temos lá o projeto de construção da área para os esportes radicais, para os skates. São projetos, não só nós, como muitas outras igrejas têm. Tem congregações que estão no programa de construção de templo, e entre outros projetos da Cobapa. Esse aqui é o formulário que você deve preencher para o programa de adoção missionária, tanto para os projetos de coordenadorias, de sustento da própria Cobapa, como também de plantação de igreja. Tem a formação pastoral de pastores e líderes, são seminaristas que são sustentados pela Cobapa, juntamente com o Seminário Batista Equatorial, e também temos o Mão Amiga, que é o programa de ajuda, plantação de novas igrejas, que é esse que nós nos encaixamos. Para que a Cobapa venha plantar novas igrejas, venha desenvolver novos trabalhos. Revitalização de igrejas. Por exemplo, nós temos aqui em Santa Bárbara do Pará, uma igreja que precisa ser revitalizada. Ela não tem condições de manter o obreiro. Ela tem a proposta de a Cobapa ajudar com sustento. A única coisa que eles conseguem pagar atualmente é a casa pastoral para que o pastor que for para lá venha morar. E a Cobapa tem proposta de mandar um pastor para lá e sustentá-lo por um período de 2 a 3 anos, até que a igreja venha ter condições novamente. Quantas e quantas igrejas? São Domingos do Capim também, uma outra igreja que passa por dificuldades. Precisamos mandar pessoas para lá. Porém, faltam recursos. Onde é que entra? Aí é que entra as campanhas de missões estaduais, que ela não precisa ser feita em um tempo específico tão somente, mas durante o ano todo. Seja um contribuinte. Nós temos aqui o plano de contribuição missionária de 6 meses, de 1 ano, pode ser renovado quantas vezes você quiser. Você pode ofertar de R$25 até quanto você quiser. Você pode ofertar por meio de boleto bancário, esse boleto pode ser tirado até no site da Cobapa, como também depósito bancário e transferência entre bancos. Passe lá na livraria, me lembre por favor o nome da livraria? Pão da Vida, que fica lá embaixo, e pegue o seu formulário. Pode ser um trabalho de grupo, por exemplo, os homens batistas da igreja da PIB decidirem contribuir X mensalmente,
os embaixadores do rei, os amigos de missões, a MCM, a JCA. Cada departamento pode estabelecer o seu alvo de contribuição e enviar mensalmente ou individualmente, falando, não, eu quero enviar a minha oferta pessoal todos os meses, eu vou ser um mantenedor de um dos projetos da Cobapa. Faça isso e vamos exercer na nossa igreja aquele princípio que tanto nos diferencia de demais denominações, a cooperatividade. Cooperação entre igrejas é um princípio importante que deve ser mantido. Como nós falamos, não apenas um indivíduo, não apenas uma igreja, não apenas um líder fazendo um trabalho sozinho, solo, mas toda a igreja, toda a denominação, trabalhando para que a obra missionária venha assim avançar. E juntos nós seremos mais de Cristo no Pará. Que Deus abençoe. Muito obrigado.